O RF Convida de hoje será em ritmo de sons da floresta amazônica, como o dessa canção Insetoida que vocês escutam. A composição é de autoria da soprano e compositora francesa Isabelle Sabrier, a nossa entrevistada de hoje. Olá, Isabelle. Olá, Adriana. E você disse que essa música tem que ser escutada com fones de ouvido. Isso porque tenho uma especialização que vocês só vão ouvir com fones para perceber e, eventualmente, em 5.1, mas no momento não permite. Então, com fones para perceber de onde vem o som. Pois é, mas antes de entender por que a gente deve escutar só com fones, vamos falar então um pouco da sua vida, da sua aventura. Isabelle, você nasceu aqui em Paris, fez uma formação clássica de cantora lírica, ganhou prêmios como soprano solista, tinha uma carreira tradicional viajando e fazendo turnês nos 4 cantos do mundo, até que em 2006 você conheceu a floresta amazônica, uma revelação que mudou radicalmente a sua vida. Como foi esse encontro, Isabelle? E foi extraordinário porque eu tive 3 horas de passeio na floresta e ouvi algo. A maior biodiversidade mundial, né? A Amazônia tem o maior número de animais por metro quadrado e o maior número de sons também. Então, talvez eu estava escutando 100 sons ao mesmo momento e quase conseguia distinguir cada um. Por mim, isso era um milagre. É como se tivesse a paz mundial à frente de mim, com um sistema que permite a cada um de se expressar sendo ouvido ao mesmo momento, simultaneamente. Eu precisava descobrir como funcionava para achar as respostas para mim como compositora, à música do século XXI. E aí, depois, por causa dessa fascinação, desse encontro, você resolveu se mudar para Manaus em 2008. Desde Isso. então, mora em Manaus. Sim, desde então moro em Manaus. Fui ao convite da UEA, Universidade do Estado, onde eu fui professora de canto lírico. E comecei a escutar tudo que não tem em Paris, que são os sons da floresta amazônica. E esses sons passaram a ser, então, a sua fonte de inspiração e base do seu trabalho, que mistura também sons eletrônicos e instrumentos clássicos. E você desenvolveu um conceito musical inspirado na natureza, o conceito harmonia rítmico-espacial. Que conceito é esse, Isabelle? Então, quando eu estava na floresta, a primeira vez que eu percebi isso, eu estava ouvindo sapos. Eram sapos com um som muito curto, fazendo uau, ué, uau. E com um som bastante irregular. Eu percebi que tinha 2 que estavam mais ou menos numa distância e um outro mais ou menos na metade da distância entre os 2. E então fazia uau, uau, uau. A metade do silêncio, o terceiro entrava, sendo mais ou menos a metade da distância entre os 2. Para mim foi um choque. A revelação de uma ordem que estava ignorado, desconhecido da ciência, que avança pouco neste assunto. Até em 2009 tinha quase uma definição do ritmo pelos cientistas que é ainda em transformação. Os neurocientistas apenas sabiam que os animais têm uma facilidade para o beat, sim, e um sentido do ritmo. E para os humanos também era desconhecido quase. Quero dizer, por exemplo, a pulsação, o pulso da fala humana, né? Estou falando, na verdade, estou seguindo um beat. E isso também ainda continua bastante desconhecido dos cientistas. E pouco a pouco tem confirmações e musicalmente isso me permitiu desenvolver o jeito de colocar músicos fora do palco também para se responder na sala e introduzir novas relações, novos discursos. Pois é, porque uma das características, né, da música que você faz é que ela tem essa ocupação espacial e você dispõe os músicos no palco, mas também ao redor da plateia. Isso. Envolvendo a plateia, o público. Isso. E isso cria emoções novas e também
relações novas entre os instrumentos ou as espécies. Por exemplo, se eu tivesse 2 oboés na orquestra e que eu fizesse, se responder ao outro, seria muito mais difícil perceber que se eu coloco um oboé atrás, respondendo ao de frente, porque vai dar para distinguir os sons. E foi isso que minha floresta me ensinou, é que com tantos sons ao mesmo momento, para cada um conseguir ser ouvido, precisa não ser todos na mesma árvore, mas colocados no espaço à distância para poder ser distinto, e também precisa não falar todos ao mesmo momento, o que nós sabemos. Mas a harmonia rítmico-espacial é um equilíbrio que existe na natureza, que eu descobri, entre a posição no espaço e a posição no tempo para as comunicações sonoras. Porque todo mundo tem coisas muito importantes para falar. Então, seja aqui tem comida, ou tem um predador chegando, cuidado, tem um trovão, ou muitas coisas muito importantes que necessitam uma maior colocação no espaço e no tempo para ser ouvido. E com esse conceito você cria ópera, cria balé, Sim, cria sinfonias. sinfonias, e a sua ópera que você está desenvolvendo nesse momento vai estrear no próximo Festival Amazonas de Ópera, Sim, que acontece em Manaus, é isso? sim, é isso. E então a história vai ocorrer metade na floresta e metade numa grande cidade longe. E a espacialização tem uma função dramática. Quero dizer que quando o herói que está apaixonado pela... Tem uma mulher que faz um perfume com a flor Ipomea alba do Amazonas, que é uma flor, você respira isso e fica em êxtase durante horas. Ele fica totalmente apaixonado por Flora e decide contratar um detetive para saber tudo sobre ela e mandar câmeras, vigiar, entrar no celular dela, fazer uma coisa muito horrível, mas também muito apaixonada. E, por exemplo, na segunda cena, quando ele fala, quero saber tudo sobre ela, onde come, onde bebe, com quem dorme, com quem, etc., com quem sonha, é uma cena assim, eu coloquei 4 percussões nos 4 cantos da sala, então, ao redor dos espectadores, e lá, estas 4 percussões fazem um movimento circular como se fosse a loucura do Marcos, e para, e volta no sentido oposto, e assim dá esta emoção da loucura que se materializa com esta espacialização. E também, quando ele está no virtual, assistindo o que faz Flora, a heroína, na floresta, pela câmera, ele está atrás dos espectadores. Porque ele está participando da cena simultaneamente, mas ele não está fisicamente presente no palco com os outros que estão na ação direta. Então, isso é um conceito para o século XXI, mas são as relações que nós temos todo dia com a internet. Um conceito multi, né? Isso. Arte total. Sim, e também representa a nossa multivida com a internet. Eu posso participar na Austrália, em Argo, sendo em Paris ou no Brasil, e estou participando e atuando, talvez tendo uma influência, mas eu não estou fisicamente presente. E nossa arte tem que representar estas novas vidas e estas consciências novas que nós temos de um mundo global e das vidas que não são as nossas diretamente. Isabelle, você mora em Manaus, como a gente disse, desde 2008. Nesses últimos anos, a destruição da floresta amazônica se acelera a um ritmo assustador. Essa destruição mudou a harmonia dos sons da floresta que você observa cotidianamente? Então, este problema de extinção de algumas espécies existe. Em Manaus já ocorreu várias fumaças chegando. Até escrevi uma obra com tosses, então era realmente muito perturbador. Para os animais, com certeza, tem muita influência, seja tem o desmatamento que faz fugir os animais em outros lugares, eles não acham mais comida, tinham pequenos macacos que vinham e estão em extensão, agora o sauim de coleira em Manaus.
os pássaros também têm outras reações. Sim, tem, infelizmente, sim, tem uma reação. E influencia a sua obra. E influencia muito as minhas obras dobramente pela construção, que é como a dos Sons da Floresta, e também pelo que eu posso observar os dramas, as vidas, sim, interespécies com os animais e com os humanos. E esta convivência também, que é um tema muito forte para mim, já que eu fui convidado no grupo Harmony with Nature da ONU. E para mim, por exemplo, esta insetoide que nós estávamos escutando é um símbolo destes seres muito pequenos que hoje sabemos a qual ponto são inteligentes e têm faculdades que nós não temos também. A qual ponto é importante realizar que a vida deles pode condicionar a nossa. Como as abelhas, se vão desaparecer, somos ameaçados de fome, infelizmente, pela polinização, etc. E é muito importante dar consideração para estas outras espécies e estas outras formas de vida que estão nos completando. E isso é um ideal também que a floresta amazônica exponha, está fazendo viver todo dia, como exemplo fabuloso. Ainda tem predação, isso é normal, mas não tem uma espécie que domina todas as outras. E então não tem um polo, só o palco, que domina tudo. Não, tem outros polos. E tem vários grupos de músicos, então, na música, que vão poder expressar isso também. As outras espécies, as outras influências. Essas que não podemos ver, mas que nós estamos ouvindo. Isabelle, além de compositora, você também é escritora, autora do romance L'Arme d'amour, ou Arma do Amor, publicado em francês, abordando a neurociência da não violência e a democracia. O livro foi publicado em 2002 como romance de antecipação. 20 anos depois, principalmente no Brasil de hoje, o futuro virou realidade, Isabelle? Alguns trechos viraram realidade. Nós estamos no ponto de ter chips, por exemplo, que faz Neuralink de Elon Musk, está no ponto de realmente conectar a inteligência artificial diretamente com nosso sistema nervoso. Então, isso sim. Houve também, bom, no meu romance tem um afro-americano com um nome muçulmano e africano que se apresenta na eleição presidencial do que é a Organização dos Estados Unidos. Isso era no livro, mas isso era antes da eleição do Barack Obama. Era 6 anos antes. Um monte de outras coisas, estas relações com a inteligência artificial. Hoje teve este engenheiro da Google que falou que a inteligência artificial começou a reclamar o seu estatuto jurídico. Uhum. Acho que isso é extremamente sério. E tem um monte de outras coisas. Por exemplo, no meu livro tinha um herói que queria achar amigos que ele tinha perdido de vista. E este programa se chamava EurekaNet. Hoje, Facebook e alguns, Les Copains d'Abord, por exemplo, muitas aplicações estão fazendo isso também. Muitas coisas no livro. E com as neurociências, isso talvez foi bloqueado por interesses diversos, né? Armamento, que querem matar por matar. Mas meu livro falava o que as neurociências vão poder permitir controlar a violência diretamente no cérebro sem matar. E então este conceito está para chegar. E era militar porque era por força. Então, não podia ser usado por qualquer pessoa, fazendo qualquer coisa, não. E o Chile, hoje, está programando uma lei na Constituição do Chile para proteger os cérebros deste tipo de neurociência aplicada, que nós estamos já chegando a encontrar. Então, para terminar essa entrevista, vamos ouvir a música Cenas da Amazônia, número 1, da compositora francesa Isabelle Sabrier, a nossa entrevistada de hoje. Por favor, com fones.